É, na hora. Não. Você que era gente entrando, mas não era não. Vai, também vai fazer uma transcrição da aula para a gente testar para ver como é que fica. Ok? Então, começando a apresentação propriamente dita, hoje nós temos dois delineamentos experimentais que são muito utilizados em agronomia. Um delineamento é a forma de organizar o experimento, ou seja, como você faz o sorteio, como você distribui os seus tratamentos na área experimental, seja casa de vegetação, seja campo, seja laboratório, seja lá onde for. Então, o delineamento é como você delineia o seu experimento, como você organiza o experimento. Então, existem muitos delineamentos, mas os mais comuns são o delineamento inteiramente casualizado, que é o que a gente vai ver hoje, e o delineamento em blocos casualizados ou blocos completos casualizados, que nós veremos provavelmente na sexta-feira da semana que vem. Hoje nós temos o DIC, a apresentação e a teoria dele, a lógica dele. Na sexta-feira, a gente deve ver como faz a análise manualmente e no SAIS, e como interpreta a saída do SAIS. E na terça-feira que vem, não tem aula, porque a aula vocês fazerem os trabalhos. Os dois trabalhos estão ficando disponíveis hoje. Tá ok até aqui, gente? Ok. Então, começando o assunto. Ops, foi demais. Esse é o delineamento mais simples. Por que ele é o mais simples? Porque é o único que não usa alguma forma de controle local. Se vocês lembrarem de uma das primeiras aulas, acho que é a segunda aula, o controle local é o princípio experimental pelo qual nós reconhecemos que existe uma variação ambiental que não é do acaso, mas que não é do pesquisador, que não é controlada pelo pesquisador, ela simplesmente existe. Tá? E o DIC é o único que não usa o controle local. Como ele não usa o controle local, ele vai ser usado em duas situações. Ou o ambiente é homogêneo, ou seja, existe variação do acaso, mas não tem nada que caracterize aquela variação do acaso, de forma a separar ela em grupos, ou ele é heterogêneo, mas é tão misturado que você não tem informações suficientes para dividir em subgrupos. Está fazendo sentido para vocês? Você poderia explicar novamente, por favor? Pois não. O DIC não usa o controle local. Como ele não usa o controle local, tem duas condições para você utilizar ele. Ou seu ambiente é homogêneo, não tem nenhuma variação maior do ambiente, ou você sabe que é heterogêneo, mas não sabe como dividir em grupos mais homogêneos. Por exemplo, qualquer turma de alunos é heterogênea. Concorda? Sim. No primeiro dia de aula, o professor consegue dividir esses alunos em grupos mais homogêneos, Não. porque a gente não tem as informações necessárias para tal. Se eu tentar dividir no primeiro dia de aula a turma em grupos mais homogêneos, vai ser a mesma coisa de eu dividir por acaso. Eu não vou ter nenhum critério razoável para fazer essa divisão no primeiro dia de aula. Fez mais sentido agora, Carolina? Agora fez. Obrigada. Nada. Como não uso o controle local, toda variação é considerada como ou devido ao tratamento ou devido ao acaso, já que a gente não está controlando mais nada. Ok? Gente, eu não estou vendo vocês, viu? Então, se tiver ok, alguém me dê um sinal de vida, ou se tiverem com dúvida, falem, porque eu não. Está todo mundo com a câmera desligada.
ele, Ok, professor. ele é frequentemente utilizado em laboratório. Primeiro, frequentemente não é sempre. O fato de ser laboratório não quer dizer que tenha que ser um DIC. Você pode ter condições heterogêneas no laboratório. Por exemplo, talvez você precise de um equipamento que não dá para fazer o experimento todo de uma vez. Você precisa de uma mesa agitadora que só cabe 12 erlemaias, mas você vai usar 48 erlemaias. Então, você não vai fazer os 48 de uma vez só, logo as condições não são homogêneas. Vai ter que fazer 12, 12, 12, 12. Então, tem uma mudança nas condições. Não é mais homogêneo. Tá? Não é por fato de ser laboratório, não vai ser DIC. Se foi DIC, se foi o delineamento inteiramente casualizado, é mais provável que tenha sido no laboratório do que no campo, porque o campo é mais heterogêneo. Mas não é porque é laboratório que é DIC, nem porque é campo que não é DIC. Está fazendo sentido para vocês? O ponto-chave que você deve levar em consideração é avaliar bem o ambiente daquele experimento. Não é um ambiente geral, há laboratório, há casa de vegetação, há campo, há sala de aula. O que interessa é esse experimento está em um ambiente homogêneo. Se eu não reconhecer uma variação ambiental que eu consigo separar em subgrupos, eu vou usar o DIC. Lembrando que o ambiente inclui o material que eu precisar, inclui a mão de obra, inclui tudo. Não é somente o ambiente físico do experimento. Ok? Admitindo que esteja ok. O modelo dele é aquele modelo que a gente viu alguns assuntos para trás como um modelo básico do modelo linear geral, o caso mais simples, em que um valor de um ponto é um efeito da média geral, do efeito do tratamento e da variação do acaso. Essas são as únicas causas, as únicas coisas que afetam o valor de uma parcela. Como a média não varia, a média de um experimento é uma coisa constante para cada variável, a variação do experimento é toda devida ao tratamento ou ao acaso. Então, as duas causas de variação que existem no experimento, as duas fontes de variação, são o tratamento e o acaso. O tratamento é a causa conhecida, é a causa que eu posso calcular diretamente, e o acaso é toda aquela outra variação que existe no experimento e que não é devida ao tratamento. Está fazendo sentido para vocês? Sim. Os requisitos são os mesmos requisitos do modelo linear geral. Ou seja, os efeitos têm que ser aditivos, a variação do acaso, os resíduos devem ser independentes entre si. O que acontece com uma parcela não afeta o que acontece com a outra. O acaso deve ter uma distribuição normal com média zero, ou seja, no conjunto do acaso, ele se anula, nem favorece, nem desfavorece ninguém, e deve ser homocedástico, ou seja, deve existir somente uma variação do acaso no conjunto do experimento como um todo. Todos os tratamentos têm que ter a mesma variação do acaso, aproximadamente. Os mesmos requisitos de sempre do modelo linear, os requisitos que a gente já viu na regressão, por exemplo. Ok? Deus é Maranhão. Perdão, professor, é porque está travando um pouco aqui o meu. O senhor poderia repetir? Pois não. Qual foi a última coisa que você escutou bem? Sobre a regressão. Certo. Lembra dos requisitos da regressão? Homocedase, acaso independente, distribuição normal, etc. São os mesmos requisitos
do Dick. Melhorou agora? Sim, no caso, o conjunto que poderia ser usado em um pode ser usado no outro também. Não necessariamente o conjunto, mas a natureza do que precisa ter para o conjunto, sim. Entendeu a diferença que eu estou fazendo? Sim, sim, deu para clarear. Com base nesses requisitos, nós podemos fazer a análise de variância, que é conhecida normalmente, é mais falada como a ANAVA, em português, ou a NOVA, em inglês. Análise de variância, ANAVA, e em inglês, Analysis of Variance, ANOVA. É a mesma coisa. A minha tendência natural é falar de ANOVA, mas vocês vão escutar ANOVA ou ANAVA como sendo a mesma coisa, que é a quebra da variação total no experimento em suas partes. A variância é a soma dos quadrados dos resíduos, dos desvios, dividido pelo grau de liberdade. Então, é uma soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Tá? A variância não é aditiva. Então, eu não posso simplesmente decompor a variância total do experimento em tratamento e acaso. Mas eu posso decompor tanto a soma de quadrados quanto o grau de liberdade. Então, o que é que a gente faz? Pega o experimento e vê quantos graus de liberdade são devidos ao tratamento, o que não é tratamento é resíduo, pega a soma de quadrados de tratamento, que a gente calcula diretamente, e a soma de quadrado total, o que sobra é a soma de quadrados do resíduo. E assim a gente pega a variação total do experimento e divide em tratamento e resíduo. Na hora que eu divido a soma de quadrados, a variação, quadrado médio, em tratamento e resíduo, eu posso comparar a variação que houve entre os tratamentos com a variação que haveria se fosse somente obra do acaso, que é a variação do resíduo. E aí aplico aquele teste F que eu já tinha falado mais cedo. Já tinha falado alguns assuntos para trás. Tá ok até aqui, gente? O teste F não é a análise da variância, mas é o teste que a gente utiliza em função da análise de variância. Mas o F não é a análise de variância. Como eu tinha falado já, toda variação ou é devida ao tratamento ou é devida ao acaso. Nós conhecemos a variação total, porque nós temos todos os pontos. Temos como calcular a variação devido aos tratamentos, que sobra, por diferença, é o resíduo, é o acaso. A total é a total, são todas as parcelas. O efeito dos tratamentos é visto no conjunto das parcelas que recebem um determinado tratamento. Por que isso? Meus 5 dedos aqui são iguais? Não. Não são iguais. Ainda bem, porque seria complicado se eles fossem iguais. Certo? Eles não são iguais. Se eu estivesse comparando com os 5 dedos da mão direita, agora achei a posição, eu teria dificuldade de saber qual é a diferença entre os dedos e qual é a diferença entre as mãos. Concordam? Agora eu vejo a diferença entre os dedos. Não. Eu não consigo ver mais a diferença entre os dedos. Eles continuam diferentes, mas eu não consigo ver mais a diferença entre eles. Correto? Então, fica mais fácil agora eu comparar a diferença da mão esquerda com a mão direita. Concordam?
Fica mais fácil? Fica, porque eu não vou ficar misturando agora a diferença entre as mãos, Caroline, com a diferença entre os dedos. Ah, tá. Entendi. Eu não vejo mais a diferença entre os dedos. Então, eu não vou me preocupar com a diferença do dedo midinho da mão esquerda com o indicador da mão direita. Entendi. O que me interessa é a mão esquerda com a mão direita. Eu mato essa variação entre os dedos, que nesse caso não é devido ao acaso, mas se fosse um tratamento, seria um efeito do acaso. Melhorou agora? Sim. Certo. Só que aí nós temos um probleminha. Qual é? Eu vou querer comparar depois a diferença entre os tratamentos com a diferença do acaso. Correto? Correto, gente? Alô? Testando, testando. Tô aqui. Certo, mas estão entendendo o que eu estou querendo dizer de comparar a diferença entre os tratamentos com a diferença do acaso? Uhum. Os tratamentos a gente viu no conjunto dos 5 dedos, não foi? Isso. O acaso a gente vê entre os dedos, correto? Correto. Eu posso comparar 5 com 1? Não. Não faz sentido, né? O 5 vai ser mais do que 1. Pelo menos deveria ser. O que é que a gente faz? Soma os 5, mata a variação do acaso dentro do tratamento. Faz sentido? Isso seria a média? A gente não usa a média, mas é a ideia da média. A gente não vai calcular a média nessa fase, mas é a ideia da média. Eu somo os 5, depois divido por 5. E aí eu mato a diferença entre eles. Não é a média, porque a gente vai fazer um quadrado no meio do caminho. Então, na hora A que gente, faz o quadrado... Hã? a gente tem que meio que igualar para poder comparar esses grupos. Repete o início que Seria cortou um lá pouquinho. do tamanho. A gente tem que igualar esses grupos para poder comparar eles. A gente não vai Com a igualar o média. grupo, mas a gente vai somar o grupo tudo e vai dividir pelo número de parcelas que foi utilizado. Então, a gente não vai igualar eles, mas na hora que a gente soma e divide, o efeito básico é esse. Tá, acho que tô entendendo. Certo? A gente não vai fazer que eles são iguais entre si, mas vai considerar que são iguais porque somou e dividiu. Então, matematicamente, fica como se a gente fizesse isso que você falou. O efeito é o mesmo. Melhorou? E esse é o último slide de hoje. Normalmente, na sala, isso vai mais rápido, vai mais demorado, porque eu fico vendo vocês e vou voltando mais Ô, durante a professor, apresentação. Diga melhor. eu consegui entender esses, esses comparativos que o senhor fez, mas agora colocando isso no trabalho, no caso, vai vir mais assunto ainda, né, para poder agregar ao trabalho, né? Vai ter o como fazer isso, que é o que eu vou apresentar na sexta-feira. Ah, certo. É que eu estava imaginando aqui como colocar em prática. Eu quero que vocês entendam a lógica, certo?
Porque na sexta-feira, e aí eu torço que sexta-feira a gente tenha aula presencial, porque seria melhor para vocês, certo? Mas depende de São Pedro, né? Se São Pedro não sacanear com a gente tem aula presencial na sexta-feira, por isso que eu não estou antecipando o assunto, porque eu teria tempo suficiente para a gente antecipar o assunto para hoje, e se eu tivesse em sala de aula terminando nesse horário, eu provavelmente puxaria o assunto para hoje. Mas como hoje a gente está necessariamente online, e sexta-feira é possível que a gente esteja em sala de aula, o como fazer, eu vou deixar para apresentar na sexta-feira, Miguel. Ah, entendi. É melhor mesmo. Certo? Se tiver sem condições, porque está com previsão de chuva forte todos os dias dessa semana, se não tiver condições, aí vai ser na base de paciência. Não vou poder me virar em sala de aula, né? Mas a gente tem a esperança que sexta-feira esteja normal. E aí eu apresento presencialmente, que eu acho que é melhor do que apresentar online, apesar da gente ter tempo de sobra hoje. Tá certo, professor. Ô, Tá ok? Mas a professor, forma de fazer a eu conta, acabei me atras... eu acabei diga, me Lívia, atrasando para a aula. Vai ter um trabalho, é? vão ter 2 trabalhos, certo? Que estão Assim como os outros disponibilizados dois. hoje. Hã? Assim como os outros dois. Exatamente, mesma lógica dos outros dois. Um trabalho para analisar e outro trabalho somente interpretar. Um trabalho para analisar e interpretar e outro trabalho somente para interpretar. Os Ah, trabalhos já você estão falou que disponíveis esse para era o você. último slide. Esse aqui é o último slide, sua aula já acabou? Sim. Como eu estava falando para Miguel, se a gente tivesse em sala de aula, eu provavelmente continuaria a aula, aproveitaria que a gente tem 1 hora e meia ainda de aula, para apresentar o assunto que começa na sexta-feira. Mas como hoje é online e sexta-feira a esperança é que seja presencial, eu vou deixar a apresentação do como fazer para sexta-feira para ver se a gente consegue ser em sala de aula. Tá? O que acontece nas aulas online, elas são tipicamente mais rápidas, pelo menos comigo, do que as presenciais, porque como eu não estou vendo vocês, todo mundo fica com a câmera desligada, eu tenho mais dificuldade de identificar pontos que eu tenho que voltar, tenho que apresentar de outra forma, que eu dependo das perguntas. Quando eu estou em sala de aula, eu vou olhando a turma, vou vendo a hora que tem que repetir um assunto, vai me ajudando a guiar a aula. Aí termina demorando mais. Essa aula que hoje foi em meia hora, tipicamente seriam 60, 70 minutos, mais ou menos. Entendi. Mas a gravação vai ficar disponível para vocês provavelmente amanhã. E eu Tá testei certo. uma ferramenta do Google de fazer com legenda. Então, talvez ajude. Eu só vou ver isso amanhã, quando puder ver a gravação, que leva tempo para chegar para mim. Alguma dúvida mais, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, não. Então, fiquem seguros. Se na área de vocês estiver chovendo mais, tiver com alagamento, cuidado. Alagamento, barreira, não sei onde é que você. Cada um tem as suas áreas, né? Variam muito ao longo da nossa região metropolitana. Cuidado e até sexta-feira. Tchau, professor. Obrigado. Igualmente, professor. Até Boa sexta. tarde. Boa tarde, professor.